vamos infelizmente trazer mais uma tragédia nos rios da capital. A gente vem acompanhando o caso da embarcação com 10 pessoas de uma mesma família que naufragou na travessia da Ilha do Cumbu, aqui para Belém. Vamos ver na reportagem. A viagem começou na Ilha do Cumbu, que é um dos destinos turísticos mais badalados de Belém nos fins de semana e durante as férias. A embarcação estava a caminho deste porto em Belém. O trajeto da ilha até aqui é curto, de no máximo 30 minutos. Segundo os parentes das vítimas, os sobreviventes não usavam equipamentos de segurança e contaram que o barco virou muito rápido no meio do rio depois de uma forte maresia. Nenhum tipo de colete não tinha na embarcação. Aí o meu cunhado tentou salvar o filho dele, mas a gente não sabe. Aí quando o filho se salvou, e aí desapareceu, e a gente não sabe para onde, se ele conseguiu nadar para a beira, se ele sentou, ninguém sabe dizer. Só simplesmente desapareceu. Passageiros de outra embarcação que passava pelo local pouco depois do naufrágio fizeram imagens do local do acidente. 9 pessoas de uma mesma família estavam no barco semelhante a este, muito comum nos rios da região. A viagem era para comemorar os 6 meses de um bebê. A criança morreu. A mãe do bebê está entre as 5 pessoas que se salvaram no momento do naufrágio. A mãe não sabe, a mãe tem dor de coração. Ninguém sabe nem que dormir, preocupado com isso. 2 pessoas ainda seguem desaparecidas, entre elas o cunhado da Silbene. Um dos filhos não sabia nadar e ele ficou segurando até chegar socorro, né, para ser resgatado. Parentes dos desaparecidos passaram o dia no porto à espera de notícias. Policiais também estiveram na área para colher depoimentos. Um inquérito será aberto para investigar o caso. Você acompanhou na reportagem da Jalília. Outras 2 pessoas continuam desaparecidas e esse trabalho de buscas na região continua na manhã desta terça-feira. E daqui a pouco, no Bom Dia Pará, a gente volta a falar sobre esse caso. Estamos com uma informação importante: 2 corpos do naufrágio lá no Cumbu foram encontrados agora pela manhã. O Lucas Trevisan acompanha esse trabalho de buscas e traz as informações ao vivo. Lucas. Oi, Márcio, bom dia. Em primeira mão, a gente teve a informação agora há pouco que mais 2 corpos foram encontrados há cerca de meia hora. Essa informação foi passada pelo próprio Corpo de Bombeiros. A gente está aqui no porto do Grupamento Militar do Corpo de Bombeiros, que fica aqui na Bernardo Saião, para mostrar Arthur Bernardes, para mostrar a aproximação dessa embarcação do Corpo de Bombeiros, né? Então, confirmada então a informação, eram as 2 pessoas que faltavam para serem localizadas. Esse trabalho, inclusive, que reiniciou nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. A gente tem mostrado durante toda a nossa programação, desde ontem, né, os trabalhos de buscas do Corpo de Bombeiros, na verdade, se iniciaram ainda na noite em que aconteceu o naufrágio, na noite de domingo. As buscas seguiram na segunda-feira pela manhã, a gente acompanhou, e agora o trabalho aí dos militares, a embarcação ancorando nesse momento no porto, trazendo essas 2 pessoas. A gente não sabe ainda quem são os nomes, né, dessas 2 pessoas aqui para confirmar realmente de forma oficial. Mas o que é certo é que, de fato, sim, a informação que foi nos passada oficialmente pelos bombeiros aqui é que foram encontrados esses 2 corpos. Trabalho muito importante dos mergulhadores, né? Porque existem profissionais mergulhadores que compõem a equipe do Corpo de Bombeiros para missões como essas, justamente para que esse trabalho possa ser realizado com sucesso. Então está aí, nesse momento, a gente mostrando o trabalho dos bombeiros, eles que estavam mais cedo, né, no Rio Guamá, exatamente no perímetro onde teria acontecido essa tragédia, esse naufrágio, e percorreram aí, né, durante esse perímetro todo na tentativa de tentar identificar, tentar localizar esses corpos. Além do bebê, né, que infelizmente não resistiu, bebê de 6 meses, nós mostramos ontem, demos ontem essa informação. Uma outra pessoa também foi localizada
ontem e aí mais 2 pessoas hoje. Então aí, infelizmente, né, o resultado dessa tragédia, né, pessoas da mesma família que estavam em uma embarcação, 10 pessoas em uma embarcação, faziam a travessia da Ilha do Combu para o Porto do Açaí, no bairro do Jurunas, quando o mau tempo teria provocado esse naufrágio, né? E aí boa parte das pessoas conseguiu se salvar, mas lamentavelmente algumas tivemos informações aí de óbitos. Márcio, essa informação, né? Confirmação então dos corpos encontrados. Agora há pouco a gente mostrando aqui ao vivo no Bom Dia Pará. Lucas, havia uma esperança, claro, de todos, que a gente trouxesse uma informação positiva, de que estivessem sendo encontrados com vida. A gente sabia da dificuldade que era por conta do acidente em si, como foi no domingo, né? Estamos já na terça-feira. Ontem a gente noticiou aqui a criança, né, a primeira vítima desse trágico acidente, bebê de 6 meses, que estava justamente no momento de festa com a família, né, mêsversário dele. E aí ontem, ainda durante o dia, houve o segundo corpo, né, encontrado, que foi o da tia do bebê, e agora você traz a informação que é triste, mas temos que noticiar que os outros 2 corpos que ainda não haviam sido localizados foram encontrados por equipes do Corpo de Bombeiros. Agora, o trabalho, né, será o acionamento da Polícia Científica, os corpos devem ser levados para a Polícia Científica, que certamente vai fazer a perícia, enfim, justamente para compor a investigação desse caso que também é investigado pela Marinha do Brasil. A gente até vem noticiando aqui no Bom Dia Pará, os órgãos acompanhando a apuração desse caso. A princípio, a informação que temos é de que esse acidente ocorreu por conta de uma forte maresia no domingo à noite, chovia bastante, mas há a informação da Marinha de que não havia o registro do piloto dessa embarcação, inclusive o piloto que era uma das pessoas que vinha sendo procuradas pela equipe do Corpo de Bombeiros, né? A gente está observando, inclusive, né, essa lancha que fez parte do trabalho de buscas, agora atraca do grupamento fluvial que fica na Arthur Bernardes. Agora o procedimento é para aguardar a remoção dos corpos que foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros, e agora certamente esse trabalho de investigação deve prosseguir para, enfim, tentar entender as causas desse triste naufrágio. O corpo do bebê e também o corpo da tia estão sendo velados nesse momento em uma igreja no bairro do Jurunas. O enterro deve ser agora pela manhã, e a gente acompanhando, infelizmente, gente, trazendo a notícia triste de que os 2 corpos foram encontrados nesse trabalho de busca pelo Corpo de Bombeiros. Informação de primeira mão que Bom Dia Pará traz, infelizmente. O nosso repórter Lucas Trevisan, que está ao vivo no grupamento fluvial, acompanhando esse trabalho. E agora, Lucas, é feita a retirada, né, e os corpos serão encaminhados certamente para a Polícia Científica do Pará. E a gente destaca aqui o trabalho incansável dos bombeiros que, desde ontem, né, estão nesse trabalho difícil, né, doloroso, mas que é necessário, que é o trabalho de buscas, hein, Lucas? Exatamente, viu, Márcio? Esse trabalho é muito importante, o trabalho do Corpo de Bombeiros, que incansavelmente, né, disponibilizaram aí seus homens para fazer essas buscas. É um trabalho que começou, como você bem destacou, ainda no domingo, quando houve a informação dessa tragédia, e seguiram, né? As buscas seguiram ainda na segunda-feira pela manhã e também na terça-feira hoje, né? Concluindo esse trabalho aí, infelizmente, com esses corpos sendo encontrados. A gente destaca que dentre os corpos encontrados agora, tem a do seu Natalino, né? Que era proprietário da embarcação e também pilotava essa embarcação. O seu Natalino, que se colocou à disposição para trazer essas pessoas da Ilha do Combu para o Porto do Açaí. A gente relembra, né, que essa família ela comemorava o 6º mês de aniversário dessa criança, que infelizmente também não resistiu aos ferimentos. E aí o trabalho dos bombeiros nesse momento, retirando esses corpos para que haja uma remoção que vai ser realizada pela Polícia Científica. Então tá aí, Márcio, essa informação então
concluindo nessa primeira etapa o trabalho do Corpo de Bombeiros e mergulhadores, encontrando agora há pouco mais 2 corpos. É isso, Lucas. A gente inclusive acompanhou ontem, né? Houve uma coletiva da Marinha do Brasil falando sobre as investigações que devem ocorrer por conta desse acidente, que a gente até lembra, né? Foi no último domingo. Quem está ligando a televisão agora, a gente está acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros que encontrou os 2 últimos corpos, né, dessa triste tragédia que aconteceu no Rio Guamá. E ontem, na coletiva, foi repassado algumas informações, né, que no caso dessa viagem foi uma embarcação particular, e aí a fiscalização é de responsabilidade da Capitania dos Portos, e a Capitania informou que nem a embarcação nem o condutor eram habilitados para navegar nos rios, infelizmente. E a partir do depoimento de familiares e dos sobreviventes do naufrágio, a Marinha vai abrir um inquérito para investigar este caso. E a gente sempre reforça, né, o cuidado que todos devem ter ao navegar, né, principalmente pilotos de embarcação, reforçar os cuidados necessários. O tempo não estava bom, né, e infelizmente a gente acompanhando, né, o fim trágico desta viagem, essa viagem que seria de uma grande comemoração, mas que infelizmente terminou de uma forma trágica. E lá no Jurunas, né, na Vila dos Caripunas, onde ocorre o velório, momento de muita dor, e certamente essa dor que aumenta agora com a confirmação das 2 últimas vítimas desse naufrágio. Havia uma expectativa, claro, a família com uma esperança muito grande, que os 2 fossem encontrados com vida, os 2 homens que ainda estavam desaparecidos, mas agora, na manhã desta terça-feira, vem, infelizmente, a confirmação de que os corpos foram encontrados ao longo lá do Rio Guamá. Não sabemos ainda a localização exata, até porque a equipe dos bombeiros acabou de chegar. A nossa equipe está no grupamento fluvial ao vivo. Você acompanha aí o transporte do corpo, certamente logo mais uma viatura da Polícia Científica vai chegar. A gente não sabe ao certo em que ponto específico o corpo foi encontrado, mas os corpos foram encontrados, mas está aí, infelizmente, a informação triste que a gente traz ao vivo com o Lucas Trevisan, e a gente vai continuar acompanhando esse caso, Lucas, porque a investigação deve prosseguir, tanto da polícia quanto da Marinha, que é responsável por fiscalizar a segurança da navegação nos rios. E a gente reforça sempre, Lucas, esse cuidado com as viagens de embarcações. Você esteve ontem, inclusive, no Porto do Açaí. Você observou essa seguinte situação de muitas famílias que se transportam, utilizam as rabetas. Sabemos que é o principal meio de transporte para quem mora nas ilhas, né? Muitas pessoas têm uma certa tranquilidade ao circular nos rios, né? Mas é importante sempre lembrar esses cuidados com a segurança. Chegou a informação aqui, Lucas, que a Polícia Científica foi acionada, já está a caminho. E retomando o que eu falei, Lucas, você viu de perto, né, muitas famílias sendo transportadas. E aí, infelizmente, muitas pessoas relaxam em relação ao colete, que é um colete que vai realmente dar segurança, deixar essa viagem um pouco mais segura, né? E é isso mesmo, Márcia. A gente ressalta a responsabilidade, né, dos órgãos governamentais em realizar essa fiscalização, porque ontem, enquanto nós estávamos acompanhando o trabalho de buscas, a gente não percebeu nenhum tipo de fiscalização no sentido de tentar proibir, né, que pessoas pudessem deixar o porto ou chegar até o porto sem o uso do equipamento de segurança, né, do colete salva-vidas. Isso não aconteceu. A gente tem comentado também que muitas pessoas dizem: isso é normal, isso é comum, sempre aconteceu dessa forma, a gente conhece o rio, sabe dos seus perigos, mas aí aconteceu o que aconteceu ontem, né, um mau tempo surpreendendo aí o condutor da embarcação. A maré forte, inclusive, fez com que essa embarcação afundasse. Então é uma situação bem triste, porque é preciso que se mude essa cultura, né, esse pensamento de que não é necessário utilizar por as pessoas conhecerem o rio, o curso do rio, mas a segurança é sempre importante. Preservar a vida das pessoas também, as pessoas que fazem essa travessia. E ontem a gente viu muita gente atravessando, famílias, gente com criança, idosos, próprios trabalhadores, né, que fazem o desembarque ali de Açaí, não utilizando o equipamento de segurança. Isso é um bem que eles fazem a si mesmos, né? São pessoas que podem e que devem se proteger contra
a qualquer tipo de situação. Então, independente do mau tempo ou não, é necessário que haja essa consciência para que se utilize, então, os equipamentos de segurança. Então, nesse momento aqui, os bombeiros fazem o transporte da segunda vítima, né, desse naufrágio, um momento triste, né, principalmente para os familiares que acompanhavam aflitos, né, o trabalho de buscas. Portanto, 2 corpos agora sendo colocados aqui. Daqui a pouco a polícia científica já está seguindo para esse local, para onde os corpos estão sendo colocados, justamente para que possa continuar esse trabalho aí, esse protocolo que a Polícia Científica realiza a partir do trabalho do Corpo de Bombeiros, trabalho importante realizado nas buscas desde domingo. O Corpo de Bombeiros, então, concluindo esse serviço, resgatando, removendo, né, esses dois corpos. Isso que aconteceu há cerca de 45 minutos. Eles conseguiram encontrar já nas buscas realizadas nesta terça-feira, viu, Márcio? Portanto, a informação que a gente traz aqui no Bom Dia Pará, Lucas Trevisan vivo no Grupo Fluvial, acompanhando, né, o trabalho do Corpo de Bombeiros os bombeiros que encontraram agora pela manhã os 2 corpos, né, dessa tragédia que aconteceu no Rio Guamá. Agora a Polícia Científica foi acionada, o trabalho será de identificação junto aos familiares e certamente esse trabalho de investigação deve prosseguir tanto pela polícia quanto pela Marinha do Brasil, que é responsável por fiscalizar os rios na nossa região. Lucas, obrigado pelas informações. Daqui a pouco você pode retornar aqui no Bom Dia Pará, caso tenha alguma atualização desse triste caso. Portanto, os 2 corpos foram encontrados agora pela manhã pela equipe do Corpo de Bombeiros. Lucas acompanhando esse trabalho. Obrigado pela informação, Lucas.